Está escrito: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, aleluia. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Pode se assentar. Casamento é uma questão de heroísmo e não de glamour. Eu fiz questão de usar esse título para a pregação, porque eu tenho visto como que o glamour tem destruído os casamentos. O magnífico, o encanto, o majestoso, o conto de fadas. Como que isso tem destruído o casamento? É certo que nós temos filmes, novelas, que cooperam para que esse pensamento em relação ao casamento prevaleça no coração de algumas pessoas. Mas isso tem trago muita destruição conjugal. E através dessa porção, eu quero que você compreenda que casamento não tem nada a ver com glamour, encanto, magnífico, coisa magnífica, gloriosa, maquiada. Casamento tem a ver com heroísmo. E quando eu digo heroísmo, eu não estou me referindo aos heróis mitológicos ou fictícios. Eu estou me referindo aos heróis do dia a dia. Quando eu fui buscar a definição herói, no nosso dicionário da língua portuguesa, eu encontrei a seguinte definição, ouça: herói é indivíduo notabilizado por suas realizações. São feitos guerreiros, de coragem, de abnegação. Herói é indivíduo capaz de suportar exemplarmente uma situação incomum, como o sofrimento, por exemplo. Herói
é indivíduo que arrisca a vida por um dever, para beneficiar outro. Esse é o herói que nós vamos conversar hoje a respeito do casamento. É esse indivíduo que arrisca a vida pelo seu dever. É esse indivíduo que arrisca a vida para beneficiar outros. É esse homem, é essa mulher que faz realizações notáveis, baseado na coragem, que faz sacrifícios. É esse herói, é essa heroína que nós vamos analisar, e são esses atos de heroísmo que marcam o casamento. E eu estou com uma porção de Mateus. Mateus tem a intenção de mostrar que Jesus é o rei esperado de Israel. E esse Mateus, ele registra, claro, tudo sob inspiração do Espírito Santo, como foi o nascimento de Jesus. E ele, ao relatar, ele diz que Maria, a mãe de Jesus, estava prometida a José. Quando nós lemos a passagem bíblica sem a devida contextualização, a gente não consegue ter noção do drama que as pessoas estavam passando, vivendo na época. Então eu quero contextualizar aqui para você, e eu peço, coloque o seu coração nessa pregação, sente ou tenta sentir as aflições, porque a porção que nós vamos extrair o ensino envolve José e Maria. Tenta se identificar com eles, para você sentir, ou ter uma ideia da aflição que eles viveram na época. Quando a Bíblia diz que Maria estava prometida de se casar com José, ela está se referindo a um noivado, e eu vou citar algumas informações que eu extraí do comentário histórico-cultural da Bíblia, Novo Testamento, edições Vida Nova, e preste atenção, como funcionava o noivado da época. Maria estava prometida de se casar com José. O noivado na época representava um vínculo profundo, de compromisso profundo, que hoje nós não temos nada equivalente no sentido de noivado para que possamos comparar. Para você ter uma ideia, as famílias, elas organizavam o casamento, e certamente foi isso que aconteceu com Maria e José. As famílias organizaram o casamento e ambos consentiram com o casamento. Mas antes de vir o casamento, tem um noivado. Certamente, José, ele teve que pagar um dote para ter Maria como esposa. E já no noivado, esse dote era pago. Casamento, naquela época, também envolvia transações monetárias. O noivado normalmente durava 1 ano. É como se eles estivessem casados sem ter praticado o ato sexual. O noivado era extremamente sério, era um compromisso extremamente sério. Se porventura, no noivado, houvesse a quebra
do compromisso. Havia a possibilidade de quem quebrou o compromisso, no caso, tivesse a prática do adultério, ser apedrejado ou receber a pena capital, a pena de morte. E isso está registrado em Deuteronômio 22, do versículo 23 ao 27. Provavelmente Maria, ela era uma adolescente, tinha dos seus 14 aos 17 anos. E segundo Comentário Histórico-Cultural da Bíblia Novo Testamento, edições Vida Nova, provavelmente, José tinha dos seus 18 a 20 anos. Dificilmente eles ficavam sozinhos, porque a região que eles estavam era a Galileia, e o costume ali do noivado era com que os noivos tivessem pouco contato. Os contatos que eles teriam de fato seria somente na noite de núpcias. Eu preciso contextualizar isso para você ver a seriedade do noivado na época e o drama que eles viveram. A Bíblia continua dizendo que Maria estava prometida, versículo 18, para se casar com José. Na parte B do versículo 18 diz: antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. Sim. Maria, em pleno noivado, conhecendo as leis que regiam aquele povo, ela aparece grávida. E o pai não é José. Você consegue colocar o seu coração nesse drama? É certo, e bem certo, que o que aconteceu com Maria, só aconteceu com Maria. Porque é uma obra miraculosa, havia uma profecia. Ela foi a agraciada. O Espírito Santo gerou o Filho de Deus no ventre dela. Mas o drama dela, até esse momento, de uma gravidez inesperada, eu não digo que é o mesmo de muitas moças nossas, da nossa cidade, da nossa nação. Mas o drama se parece. Não é o mesmo porque nela foi gerado por obra do Espírito Santo, Jesus, no ventre dela. Mas muitas moças na nossa nação vivem um drama de uma gravidez inesperada pela desobediência. Abrindo aspas, vocês que estão aqui, é importante entender isso. Sexo, ou antes, ou fora do casamento, é pecado. Se é antes do casamento, é fornicação. Se é fora do casamento, é adultério. O sexo, ele sempre estará diante do Senhor, ou diante dos mandamentos do Senhor. O sexo sempre esteve e estará relacionado a compromisso. E é o compromisso do casamento. E dentro dessas aspas abertas, que eu já abri aqui, já na introdução, eu quero dar um conselho às moças aqui presentes, às moças solteiras, não é? As jovens. Moça, não tenta encarar uma gravidez sem o vínculo do casamento, não. Passa apertado demais. Gente,
Eu ouvi a Miriam falando, eu achei muito legal, no Pense. E ela dando o conselho às moças, e ela falou assim, olha, para as moças presentes, né? E o conselho que ela deu, eu quero repetir aqui para vocês. Ela disse assim, vocês, as moças que estão aqui, não encaram uma gravidez sem um compromisso do casamento, não. E aí ela dizendo, né? O marido está ali, está bem, né? Graças a Deus, né? Feliz, né, Rodrigo? Oh, maravilha. E ela disse assim, olha, eu, mulher, com o meu esposo, que me apoia, me ajuda, já tendo uma filhinha, estável financeiramente, estável espiritualmente, emocionalmente. Eu vivo situações adversas na gravidez. Agora, e ela falando, imagine você, e apontando para as moças presentes, engravidar sem um casamento. Que aperto que você não vai passar. Isso é importante, sabe, irmãos? E as moças que aí estão, pensa nisso. É um desafio muito grande. Fechando aspas. Maria, ela tinha que administrar uma situação de uma gravidez inesperada. E muitas moças hoje, Maria é por obra do Espírito Santo, mas muitas moças hoje é por obra de desobediência. Tem que administrar uma gravidez inesperada. A pena para o adultério era pena de morte. Segundo a época, ali na época de José e Maria, quem fosse pego em adultério deveria ser exposto à vergonha. No entanto, no versículo 19 a Bíblia diz, José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Na época, qual deveria ser a postura de José, segundo a cultura, segundo os costumes da época? Essa deveria ser a postura de José. Ou ele poderia ir num juiz, exigir o ressarcimento do dote e expô-la publicamente diante da comunidade. Ela ficaria marcada diante da comunidade, ela teria dificuldade de arranjar um novo casamento, ela ficaria sob dependência dos pais, se o pai estivesse vivo, mas ficaria sob dependência dos pais com o filho, com dificuldade de casar de novo. E se os pais morressem, passaria miséria. Por quê? Porque naquela época o sustento vinha pelo homem, pelo marido. Olha a situação que poderia ter acontecido, ou que acontecia com as mulheres que viviam uma situação parecida com a de Maria. José poderia ter feito isso, mas o interessante, irmãos, e aqui eu quero que peguemos o primeiro aprendizado. Eu queria que você pudesse analisar isso. Mas o interessante é que José não tomou essa postura. A Bíblia diz que ele era homem justo. E ele resolveu, sim, se separar de Maria. Mas ele não queria expô-la. Eu tenho aqui a primeira realidade do casamento. Eu tenho aqui um ato de heroísmo, alguém se sacrificando em benefício de outrem. Não foi essa a definição que o nosso dicionário da língua portuguesa deu para herói? Sim ou não? Sabe, irmãos, alguns casais, eles precisam administrar adultério. Sabia disso? Sim. Alguns casais
mulheres, homens, precisam administrar adultério. Nós vemos fatos nas redes sociais, como que algumas pessoas administram adultério. Tempos atrás, um homem seguiu a sua esposa até um motel, gravou tudo, mostrou a cara dela para o Brasil todo, porque o negócio viralizou, e expôs ela ao total ridículo. Ao contrário também acontece. Mulheres que investigam a vida do marido, e eu não estou dizendo que não deva, porque eu acredito que tem que sim, tem que investigar mesmo. A mulher já tem uma vertente Polícia Federal no sangue dela, né? Nosso Deus. O sujeito que vai tentar passar a perna numa mulher, o cara, ele não está bem da cabeça. Mulher é Polícia Federal, meu amigo. É perigoso clonar o seu celular. Eu estou te falando. Você está pensando, o seu celular já está clonado. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, que a gente vai entrar nos assuntos bem difíceis hoje. Eu acho interessante que o sujeito está se achando espertalhão, né? Ele vai lá e apaga a conversa no WhatsApp. A mulher já está vendo a conversa no WhatsApp, já está tirando print de tudo. Já está tudo imprimindo uma pasta. E o cara está se achando esperto. Ixi, meu filho já está tudo numa pasta, está tudo com print. Aqueles que acham que são espertalhões. O sujeito está com a conta no Instagram, a mulher já está com a conta no Instagram, no celular dela. O cara está digitando lá e ela já está vendo o cara conversando. E o sujeito está achando que está excluindo conversa. Mas voltando. Eu tenho que dar uma amenizada, porque os assuntos são difíceis, você está entendendo? Se não der uma amenizada, a gente sai daqui tenso. Mas casais, eles precisam, em alguns casos, administrar adultério. Eu não vou entrar no mérito do caso a caso. A gente pode ter uma pregação específica para isso. Mas é uma realidade para alguns casamentos. Você parou para pensar? Para pensar aí comigo. José, comprometido com Maria, e ela aparece grávida. Olha aí, onde está o glamour? Me fala onde está o glamour disso. Interage comigo. Tem algum glamour nisso? Pode interagir comigo. Tem algum glamour nisso? O homem está comprometido com a mulher, está noivo, e nos moldes da época, noivo é praticamente casado sem um ato íntimo, e a mulher aparece grávida. Cadê o glamour disso? Não tem glamour, tem atos de heroísmo. Ao invés de José colocar na cabeça, eu vou envergonhar essa mulher, eu vou expor ela para toda a comunidade, eu vou exigir parte do meu dote que eu investi nesse casamento. Não. Como que diz o texto? Ele, sendo justo, decidiu romper a relação, porém, ele não quis expô-la publicamente. Eis aí um herói. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, irmãos. José toma uma decisão de não expô-la publicamente. Irmãos, eu sei que no versículo 20 a Bíblia diz que enquanto José pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Eu sei, irmãos,
Mas até o anjo se revelar, ou Deus usar uma revelação através de sonho, até esse momento, José estava vivendo essa experiência, as emoções estavam afloradas no ser de José, ele estava vivendo uma experiência que talvez alguns aqui já viveram. No caso de José, é pensando na possibilidade, mas no caso de alguns aqui, talvez, é na concretude. Talvez de fato isso aconteceu. E teve que administrar. E administrou do seguinte modo: eu não vou expor. Eu não quero ela crucificada. Eu não quero ele crucificado. Eu me lembro uma vez que eu estava aconselhando uma pessoa que viveu uma situação assim. E eu só ouvindo a pessoa. E eu olhava dentro dos olhos dessa pessoa, e pensava, como tem tanta força assim? Como que consegue? Como que consegue administrar com tamanha serenidade assim? É uma heroína. Esse é o termo. É uma heroína. Enquanto José não recebeu revelação por parte de Deus através de sonho, ele teve que mastigar isso. Mas ele teve um ato de heroísmo. Eu não vou expô-la. Cá para nós, irmãos, você não imagina que até o sonho, a revelação de Deus vir a José, você não acha que isso doeu no coração dele, não? Só de pensar nessas coisas, né, o coração já sangra, já dói. Uma coisa que está dando uma facada na gente. Só de pensar o negócio já dói lá no nosso profundo do nosso ser. Porque a traição, o adultério, é algo muito terrível, tenebroso, doloroso. É muito agressivo, é muito desonroso, é muito humilhante. Sangra por dentro. Estava lá José, mastigando tudo isso, certamente doendo nele, mas aí veio o refrigério da parte de Deus. Deus se revela a ele em sonho, pelo anjo do Senhor falando com ele, para que ele não temesse, não tivesse medo, recebesse Maria como sua esposa. O filho que estava sendo gerado no ventre dela era filho de Deus, o libertador do povo, aquele que iria salvar o povo dos seus pecados, que a profecia a respeito do Messias estava aplicado a ele, aquele filho gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então José acorda. Até aqui, versículo 24. Até o momento eu fiz uma análise de José, mas também convém fazer uma análise de Maria. Em Lucas, o capítulo 1, fala do diálogo que Maria teve com o anjo Gabriel, quando ele veio da parte do Senhor anunciar a grande bênção para Maria. E quando ele anuncia a grande bênção para Maria, no versículo 38 de Lucas, capítulo 1, sabe o que Maria responde ao anjo Gabriel? Ela diz: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Ela seria, se seu marido, ou seu noivo, se o seu noivo não a recebesse como esposa, ela estaria sujeita a todo tipo de humilhação, ela estaria sujeita a todo tipo de calúnia. Gente, Nova Serrana é uma cidade de 102 mil habitantes, correto?
E tem conversa que quando sai, espalha na cidade em poucos minutos. Você imagina na comunidade que Maria morava. Todo mundo ia ficar sabendo. Olha, ficou sabendo? Maria? É aquela adolescente? Estou usando paráfrase, viu? Está grávida. O marido separou dela. Ou, perdão, o noivo separou dela. E se separou, é bem provável que não é dele. Ixi, não vai achar outro casamento aqui na região, não. Ixi, não vai ter ninguém que vai casar com ela. Ela vai morar com os pais pro resto da vida. Qual é o homem que quer casar com uma mulher adúltera? E que ainda tem um filho? Ela não vai arranjar um novo casamento? Ih, coitada, hein? Que situação. Você consegue colocar o seu coração nisso? E o que Maria diz para o anjo? Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Eu sou a serva do Senhor. Sabe, irmãos, volto a dizer, o caso de Maria é um caso único, especial, maravilhoso, miraculoso. Mas a angústia de Maria, de uma gravidez inesperada, a angústia dela é de muitas moças do nosso Brasil. Mas quantas, e talvez eu esteja aqui diante de algumas, não engravidou na adolescência? Engravidou na adolescência. E ouviu do companheiro: atira a criança. Você é nova. Eu sou novo. A gente não vai conseguir, a gente vai perder nossa juventude toda. A nossa vida vai acabar. Tira a criança. Eu não vou assumir essa criança. Se você quiser assumir, enfrentar a gravidez sozinha, enfrenta, mas eu não tenho condições. E quantas, talvez nós temos aqui até diante de nós, mulheres heroínas que disseram assim: não, eu desobedeci a Deus na primeira vez, mas eu não preciso desobedecer a Deus na segunda vez. Não vou abortar. Eu não vou abortar. Talvez você que está aqui, você é fruto. Você aí que está aí, ó, sentadinho nesse banco, você tem uma heroína em casa. Talvez a sua mãe é uma heroína. Teu pai cascou no mundo afora. E você foi cuidado pela sua mãe, uma heroína. Domingo que vem a gente vai falar sobre honrar. A gente tem que aprender a honrar esses heróis do dia a dia, essas heroínas do dia a dia. Ao invés, talvez, da sua mãe seguir o conselho de alguém, ela diz: não, 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 não. Eu vou enfrentar a gravidez. Aí eu te pergunto, tem algum glamour nisso, irmãos? Interaja comigo, só para gravar no seu coração. Tem algum glamour nisso? Por isso que casamento não é marcado por glamour, é marcado por atos de heroísmo. É coisa de herói, é coisa de heroína. A Bíblia continua. Em Mateus, o capítulo 1, o versículo 24 diz: quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Presta atenção aqui, olha, muito importante essa porção aqui, olha. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Irmãos, presta atenção. Naquela época, para de fato ser um casamento, precisava de ter 3 questões importantes para que um relacionamento se concluísse num casamento. Primeiro, tinha que ter um contrato, aliança. Não era isso aqui não, ó.
Contrato, aliança, envolvia questões monetárias. Tinha que se pagar um dote pela esposa, pela noiva. E parte desse dote já vinha no noivado. Segundo, nesse contrato tinha que ter um compromisso sério. Se fosse rompido com adultério, poderia até ter uma pena capital, pena de morte. Coisa séria. Segundo, tinha que ter celebração. As bodas. A festa de núpcias. E terceiro, tinha que ter a consumação. Tinha que ter o ato íntimo conjugal, o ato sexual. Mas você percebeu uma coisa? José recebeu Maria, sim, certamente, pagando o dote. Sim, certamente, com a celebração de núpcias. Mas terceiro, ele não consumou. Ele não teve o ato sexual com Maria. Até que o menino nascesse. Tem glamour aqui, irmão? Aqui tem gente se sacrificando. Aqui tem homem se sacrificando. Aqui tem heroísmo. Aqui não tem glamour. Cadê o glamour? O homem tendo que ficar praticamente 1 ano sem tocar em sua esposa. Cadê o glamour disso? Me fala o glamour. Não tem glamour. Tem heroísmo aqui. Irmãos, se José de fato tinha dos seus 18 a 20 anos, a disposição para o ato sexual dele estava no auge. Sim ou não? Interage comigo, sim ou não? Ele não era um homem de 60, 70, 80. Se de fato a pesquisa feita pelo comentário histórico-cultural, edições Vida Nova, se de fato ele tinha dos 18 a 20 anos, ele estava no auge da disposição sexual. Mas o que ele decide? Ele decide renunciar, ele decide sacrificar, ele decide fazer como os heróis fazem. Ele renuncia em favor de outrem. Isso é coisa de herói. Eu me lembro que no início da minha conversão eu trabalhava na montagem do calçado. E na época, um dos companheiros da montagem, a esposa dele engravidou. E ele, diante de nós, eu não sei se era para mostrar que era machão, ou se era de fato o que estava acontecendo, ele dizia, a minha esposa não está com disposição sexual. E se ela não está com disposição sexual, eu vou procurar fora. Porque eu sou homem. Eu não tenho culpa se ela não está com disposição sexual. Eu sou homem. Ela que deveria dar o seu jeito. Mas José não teve essa postura. No caso dela, é óbvio que a purificação, no ventre dela estava o Filho de Deus, gerado por obra miraculosa do Espírito Santo. Mas o ato de heroísmo desse homem é o que marca muito dos casamentos. No caso lá, naquela época, há tantos anos atrás, aquele homem disse aquela besteira, mas eu tenho certeza, quantos homens aqui já não tiveram, a sua esposa não estava grávida, e você teve que respeitar o momento dela de gestação. Sacrificou. Por quê? Porque ama, porque tem um dever. Está vendo, irmão? Cadê o glamour? Cadê o glamour disso? Me fale.
Não existe glamour. E eu vou ficar batendo nessa tecla em todo o tempo. Pastor, você quer tirar o romantismo do casamento? Não, eu estou falando de glamour. Cadê o glamour? Abrindo aspas aqui, só abrindo aspas. Gente, eu só quero dar um conselho para vocês, os jovens que estão aí. Meu filho, toma cuidado de gastar muito dinheiro com festa de casamento. Não gasta tanto assim não, meu filho. Não, tem que fazer uma festa legalzinha, bonitinha, mas cuidado. Tem umas coisas que estão muito hollywoodiana. Pastor, eu tenho dinheiro de sobra. Então vai lá e gasta. Mas tem gente que não tem esse tanto de dinheiro de sobra não e está gastando o que não pode. Eu já tive que administrar situações dificílimas de gente que gastou em festa de casamento que não tinha. E aí já passou 3 anos, 4 anos de casamento, ainda está pagando dívidas de casamento. E quase todo dia, está vendo? Fez a dívida, está vendo? E vê aqui, ó, na cabeça. Fechando aspas. Por fim, em Mateus, o capítulo 2, eu preciso falar dessa última porção. Eu não li o Mateus capítulo 2. Mas, em Mateus capítulo 2, o versículo 13, José, ele toma algumas decisões importantes que envolvem a família. Preste atenção. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Disse o anjo: levante-se, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá, até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino, a fim de matá-lo. Versículo 19, quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Preste atenção aqui, olha. Glória a Deus. O Senhor conduzindo tudo. Mas quem é que o Senhor decidiu usar para liderar essa situação de mudança, decisões e mudança drástica? O esposo. Sabe, esposo, que está aqui, olha. Quantos maridos não tiveram que tomar decisões difíceis? Sob direção do Espírito Santo. E é essa a tarefa do homem, do marido, do líder da casa, tomar as decisões difíceis, não fugir delas. Está, claro, nas mãos do Senhor, mas usando o líder da família para dizer: gente, a gente vai ter que fazer isso aqui. Gente, a gente vai ter que tomar essa decisão. Pessoal, a gente vai ter que ir por essa direção. Não terceirizar isso para a mulher. Não terceirizar isso para a esposa. Porque ela já tem tantas situações adversas para resolver no dia a dia, não é? E eu fico vendo a Mayra, as inúmeras situações que ela tem que correr e resolver. E não ficar deixando para a mulher tomar essas decisões difíceis, mas o homem, sim, sob direção divina, tomar a decisão e dizer: nós vamos ter que mudar isso. Quantos homens não tiveram que tomar uma decisão assim? Quantos? Decisões difíceis, que ele sofreria com essas decisões, mas teve que tomar. E eu quero te perguntar, isso é ato de heroísmo ou não é? Assumir o seu dever, porque ato de heroísmo é se sacrificar pelo seu dever. Eu me lembro, quando eu tive o meu primeiro filho, eu tinha meus 18, eu tinha meus 19, quando eu soube que a Mari estava grávida. 19 anos. Então, o meu mais velho nasceu, ainda tinha 19 anos. Mas quando eu recebi a notícia, o que você acha que passou na minha cabeça?
eu não era um cristão. De algum modo eu desobedeci a Deus. Meio que adolescente jovem. Sabe o que eu pensei? Eu pensei, eu vou fugir. Não, o único jeito que eu tenho é fugir. Eu não tenho outra saída, não, eu tenho que fugir. Eu com 19 anos, já tendo meu primeiro filho. Mas o interessante, irmãos, é que por obra sobrenatural, eu creio nisso, eu não fugi. E mesmo tendo só 19 anos, eu fiquei firme no meu dever. Eu tive que ficar firme no meu dever. Hoje, o Christian já está até cantando louvor. Daqui uns anos, dias, quem sabe, vai estar casando aí com uma bênção de Deus. E eu não fugi. Mas eu assumi o meu dever. Porque heroísmo, irmãos, é assumir o seu dever. E se o seu dever é dar direção para a família, como José teve que dar várias vezes, e até sofrer com essas decisões. Imagine aí um homem, que os negócios dele só é trambique. Preste atenção aqui, me dê sua atenção. Imagine aí um homem, os negócios dele é só trambique. Mas aí Jesus vai lá e arranca ele dessa escravidão, desses trambiques. Mas só que o trambique que ele tinha, os negócios dele, garantia uma estabilidade financeira para a família. O sujeito só envolvendo em trambique. Mas aí ele encontra Jesus. E aí ele tem a direção de Jesus. Qual que é a direção de Jesus para nós hoje, meu irmão? As Escrituras. E aí as Escrituras dizem assim, eu vou só chutar um nome aqui para o meu personagem da minha ilustração. José, eu te arranquei dos seus trambiques. Você não pode mais continuar nos seus trambiques. E aí José diz, na minha ilustração, tá bom, Senhor, mas tem um detalhe, é com esses trambiques, que eu tenho o carro que eu tenho o plano de saúde que eu tenho, que eu pago os colégios das minhas meninas, que eu pago, é através desses trambiques. E aí, Senhor? Pelas Escrituras o Senhor diz, você não pode roubar, José. Você tem direção clara. Você vai ter que abrir mão dos seus trambiques. E aí o homem vai lá e toma uma decisão, chega para a esposa, na minha ilustração que eu estou criando agora, ele chega para a esposa e diz, eu vou abrir mão de todos esses trambiques. E aí a esposa começa, e o plano de saúde? E o colégio das meninas? E o carro? E o nosso restaurante? E as nossas viagens? O nosso patamar financeiro vai baixar? Mas um detalhe, algumas mulheres gostam de relembrar isso para o marido, é de 30 em 30 segundos. Mas isso não fica só durante o dia, isso fica na madrugada. E o plano de saúde? E a mensalidade do colégio das meninas? E o carro? E as nossas viagens? Mas ele recebeu uma direção divina. E ele tem que ser firme na direção que ele recebeu, mesmo recebendo lambada no lombo. Quero te perguntar, aonde está o glamour nisso, meu irmão? Onde está o glamour? Me fala onde está o glamour. Não tem glamour, tem heroísmo. Porque casamento não tem a ver com glamour. Casamento tem a ver com heroísmo. E claro, tudo isso baseado na fé em Jesus Cristo,